tá na moda falar que o Poatan vai perder agora, né? Qualquer oponente que colocam contra ele, ele é o cara que vai derrotar o Poatan. Ah, o Poatan só tá vencendo porque não lutou com esse, não lutou com aquele. Se lutar com esse, perde. Se lutar com aquele, perde. A história é o seguinte, o Poatan tá evoluindo com uma rapidez assustadora e ninguém tá levando isso em consideração. É por isso que eu acho que essa história dele ser 2,5 para 1 zebra contra o Ankalaev é loucura. Fala pessoal, antes de começar o vídeo já sabe, né? Vou pedir pra você deixar aquele like se você gostar do conteúdo depois e achar que é um canal que você quer seguir, já aproveita e se inscreve. Se não gostar do vídeo depois volta e clica no joinha pra baixo lá, não tem problema nenhum. Mas deixa o like antes, porque senão depois vocês esquecem. Toda vez que eu deixo de pedir, o vídeo não deslancha. Toda vez que eu peço, o vídeo bomba. Então eu vou continuar pedindo. Muito obrigado, valeu demais, tamo junto, bora pro vídeo. Eu nem ia fazer esse vídeo, eu tava olhando aqui pra fazer um outro vídeo sobre o Poatan e o Jon Jones e o Aspinall, que eu vou soltar depois, eu vou fazer esse vídeo ainda e vou soltar depois. Mas aí eu comecei a olhar essa história do Ankalaev e eu comecei a dar uma xeretada. Tem muita coisa que me fez ter vontade de vir aqui falar sobre isso, porque tem muita coisa que não tá fazendo sentido. Agora, eu vou falar dele ser zebra, mas zebra assim, a gente tá chegando mais perto de 3 para 1 do que de 2 para 1. O Poatan. Então, e isso é um número absurdo. É um número absurdo, porque a gente tá falando do Ankalaev, a gente não tá falando de nenhum monstro sagrado do MMA. O primeiro argumento é o wrestling, né? Ah, mas ele vai botar o Poatan no chão. O Poatan tá melhorando muito o wrestling dele. Ele tá evoluindo. Cada luta, a gente faz um podcast toda semana aqui, o próprio Parrumpinha falou. Ele falou, cara, se você começar a ver a evolução do Poatan de luta em luta, é um negócio impressionante. Tanto que na primeira luta o Prochazka botou ele no chão até com uma certa facilidade. E na segunda luta tentou e não conseguiu. E aí não tentou mais. Agora a gente precisa pensar, o Ankalaev vai botar ele pra baixo? Provavelmente. O que o Ankalaev faz quando ele bota o cara pra baixo? Ele ganha no ground and pound, ele finaliza? Ele nunca finalizou ninguém no UFC. E o ground and pound dele é quase inexistente. Assiste a luta dele com o Blachowicz. A gente vai falar muito dessa luta com o Blachowicz, porque é a última boa referência que a gente teve. E o Blachowicz é o cara mais bem ranqueado que o Ankalaev lutou. Né? O cara mais perigoso, ex-campeão, foi o Blachowicz. Não tem outro ali que a gente consiga usar de exemplo. Ah, tem o Johnny Walker, mas não tá nesse mesmo nível. Não tá no mesmo nível. Então, eu vou usar como exemplo a luta do Blachowicz, que teve bastante trocação, teve chão, ele botou no chão e ele não finalizou. O Blachowicz deu as costas pra ele e ele não finalizou o Blachowicz. E durante a trocação em pé, o Blachowicz comeu ele com um chute na perna ali. Se fosse com o Poatan, a história seria diferente, a gente sabe disso. E teve muitas oportunidades que se essa luta tivesse sido com o Poatan ao invés do Blachowicz, o Poatan tinha nocauteado ele. A gente tem que ser franco aqui. Então, o Ankalaev não é esse exímio finalizador, esse cara do wrestling que tá todo mundo falando. E o pessoal tá esquecendo que se ele botar o Poatan no chão só por botar, não vai acontecer nada, a luta vai voltar em pé. E um cara daquele tamanho fazendo wrestling, ele não dura 5 rounds fazendo wrestling, ele cansa. Então, vamos pensar assim, ele pode vir fazer wrestling no primeiro round, ou no segundo round, né, de repente. E no terceiro, ganha os 3 primeiros e dá uma descansada no segundo. Como que dá uma descansada? Ele vai ter que ficar em pé, ele vai ter que trocar porrada, o Poatan engole ele nos 2 últimos rounds. Ou ao contrário, começa na trocação, bota no chão só no final do round. E os primeiros 3 minutos, 4 minutos do round? Como é que ele vai se livrar na trocação? Não tem jeito, ele vai ter que engajar. Ou ele vai ter que engajar na trocação, ou ele vai... O que a gente fala muito, né? Ele vai clinchar o Poatan e ficar segurando, amarrando o jogo ali na grade. Mas aí o juiz separa. O Poatan vai ter várias chances de trocar porrada com o cara. Várias chances. Não vai ser uma luta do jeito que tá todo mundo imaginando. Khabib contra... Lembra Khabib contra Conor, por exemplo? O Conor teve amplas oportunidades de trocar porrada com o Khabib, só que o Conor tava com medo da queda. Eu não acho que o Poatan vai estar com tanto medo assim de ser quedado. Ele sabe que o cara vai botar ele no chão. A questão é, ele vai conseguir botar o Poatan no chão antes do Poatan nocautear ele? Ou ele vai conseguir segurar o Poatan no chão o tempo suficiente
pra ganhar a luta antes do Poatan nocautear ele? A pergunta é essa. Então, quando a gente fala de estilos, o estilo do Ankalaev é chato, é complicado pro estilo do Poatan, porra, 100%, eu concordo. Isso deixa o Ankalaev favorito? Provavelmente, mas não 3-1, não 2,5-1. Isso é muito. É isso que é o meu ponto aqui. Ele pode ser favorito por causa do estilo? Ele pode ser favorito por causa do estilo. Mas o que eu tô aqui falando é que esse estilo que a gente tem na cabeça, ele é um wrestler, ele vai... Não é assim que funciona. E não é assim que esse cara luta também. Então, a gente tava até falando, a gente fica na cabeça que ele é aquele wrestler amarrento. Ele não é, ele troca muita porrada. Ele troca muita porrada e ele leva muita porrada. A gente já viu o que acontece com um cara que leva muita porrada lutando contra o Poatan. Tá aí o Jiri Prochazka. O cara que abaixa a guarda, vem pra cima, cai pra dentro, não se posiciona direito. O Poatan engole esses caras. Então, a gente tem que parar de dar moral pros outros e dar moral pros nossos um pouco, porra. A gente, de novo, tem um cara diferenciado mentalmente e tecnicamente. Então a gente tem que dar valor. E quando vê uma merda dessa, tipo, o Poatan vai lutar com o Ankalaev é favorito 3-1 contra o Poatan, você tem que falar, time out, não é assim que funciona. Como assim? Por quê? E questionar. Mas é o estilo wrestler. Esse cara vai conseguir fazer wrestling, jogar o Poatan no chão e dominar o Poatan por cima ali por 5 rounds? Não vai. Não vai porque cansa. Se ele fizer isso no primeiro e no segundo round, o terceiro round ele tá morto. Ainda mais um cara daquele tamanho. Aí terceiro, quarto e quinto round ele faz o quê? O Poatan não vai acertar um soco nele? Não vai acertar um chute na perna do cara? Assiste. O motivo desse vídeo é o seguinte, assiste a luta do Blachowicz contra o Ankalaev e vê, coloca o Poatan ali no lugar do Blachowicz e me fala o que aconteceria naquela luta. Primeiro, vou começar pelos chutes na perna. O cara não estaria lutando daquele jeito se ele levasse 3, 4, 5 chutes na perna igual ele levou do Blachowicz se fosse do Poatan. E a gente não lembra disso. A gente não lembra disso porque tá na moda cagar no cara. Tava na moda cagar no Charles, agora é moda cagar no Poatan. Olha, não tô discordando que o Ankalaev deva aparecer como favorito. E provavelmente, por causa do estilo de jogo dele, eu já falei aqui, a gente corre o risco realmente desse cara amarrar o Poatan 5 rounds ali na grade, o juiz não separar ou acontecer alguma coisa, de repente o Poatan se frustra, a gente não sabe o que vai acontecer. Luta é luta no final das contas, mas teoricamente não é pra acontecer isso. Pelo que a gente tem visto no histórico do Ankalaev e no histórico do Poatan, eu não consigo ver isso acontecer. O que eu tenho pra falar é só isso. Mas no papel pode ser. Bom, no papel o Poatan pode nocautear ele em 1 segundo. Então é difícil fazer uma previsão. O que é fácil de fazer é rebater uma coisa que eu acho que é absurda. 3-1, o cara ser zebra pra uma luta contra um cara que não mostrou ser tudo isso que estão falando, eu acho muito. E a gente tem que vir aqui rebater, não pode deixar passar assim. E agora? Como é que fica? O que vocês acham? Eu quero saber, vocês realmente acham, depois de tudo isso que eu falei, volta lá e assiste a luta do Blachowicz com o Ankalaev. E aí volta e me fala, aquele Ankalaev... Não dá pra usar a luta do Johnny Walker como exemplo, porque praticamente não teve luta. Mais demérito do Johnny Walker do que mérito do Ankalaev, tá? Mas isso é outra história. Agora, a gente tem que ver um cara que lutou 3, 4, 5 rounds. Porque o Ankalaev não vai nocautear o Poatan e ele não vai finalizar o Poatan no primeiro e segundo round. Então, se rolar uma luta longa, 3, 4, 5 rounds, vocês têm ali 5 rounds de Prime Ankalaev pra vocês assistirem contra o Blachowicz. E aí vocês me falam, tira o Blachowicz dali, bota o Poatan em metade das trocações, metade das situações e me fala de coração o que vocês acham que pode acontecer numa luta entre o Poatan e o Ankalaev agora. Não esquece de deixar seu comentário aí, me diz o que você achou disso daí. Eu leio todos os comentários de vocês, eu respondo a grande maioria e eu gosto muito de saber o que vocês acham, o que tá passando na cabeça de vocês. Então comenta aí e me fala o que vocês acham dessa luta, pelo amor de Deus, que eu tô curioso. Valeu? Um abraço, até a próxima.